Então, pessoal, todos bem? Se você é uma pessoa inteligente, eu imagino que seja, você deve saber que recursos é um tema clássico quando o assunto é concursos públicos. Como tema clássico, ele vive sendo cobrado em provas de concurso dos mais variados níveis para os mais variados cargos. Recursos é um tema em processo civil que você não pode deixar de estudar. E quando o STJ ou o STF acabam dirimindo uma dúvida da comunidade jurídica sobre qual recurso é cabível em uma situação concreta, nós temos que essa decisão jurisprudencial ela tem uma importância extremamente elevada para provas de concurso, porque se estamos diante de um tema clássico, quando o STJ ou o STF estabelecem qual é o recurso cabível para determinada decisão, dirimindo a dúvida dos operadores do direito, essa decisão se sobreleva em importância e certamente será cobrada nos próximos concursos públicos. Então, como diz meu amigo Pedro Coelho, professor da EBEG, tatue no braço aquilo que eu vou explicar agora. Se você estuda processo civil, você sabe da importância do artigo 1015 do CPC para o tema recursos. O artigo 1015 estabelece quais são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, ou no card aqui em cima, uma discussão que eu iniciei aqui no YouTube, explicando efetivamente como o STJ está analisando a natureza jurídica do rol do 1015 do CPC. Se apenas exemplificativo, ou seja, se daquele rol nós podemos tirar outras hipóteses de cabimento do agravo de instrumento por analogia, ou se o rol é taxativo, ou seja, só cabe agravo de instrumento nas situações lá expressamente previstas pelo legislador. Essa discussão é importante, é a discussão mais importante em processo civil nesse semestre, 2018.2. Você não pode perder essa discussão, então eu vou deixar o link aqui e o card aqui em cima para que você possa acessar o vídeo e discutir comigo e entender como o STJ está analisando a natureza jurídica do rol do 1015. Mas aí tudo bem. Nós temos o 1015, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo no instrumento, e nós temos o parágrafo único desse 1015, que diz que das decisões proferidas pelo Poder Judiciário nos cumprimentos de sentença, cabe agravo de instrumento. Então você tem uma hipótese específica no artigo 1015 de cabimento do agravo de instrumento nas decisões proferidas em cumprimento de sentença. O STJ, por meio do recurso especial 1.698.344 de Minas Gerais, chegou a discutir sobre a hipótese de cabimento do agravo de instrumento no cumprimento de sentença quando da presença da impugnação a esse cumprimento. Se você estuda processo civil, você sabe que, normalmente, transitado e julgado um comando judicial, uma sentença ou um acórdão, dá-se início ao seu cumprimento. A parte credora inicia o cumprimento de sentença. A parte devedora é chamada a impugnar esse cumprimento. Essa impugnação precisa ser decidida pelo juízo. Embora impugnação ao cumprimento, a decisão em impugnação é decisão que está dentro do processo ou do procedimento, melhor dizendo, do cumprimento de sentença. Muito bem. Óbvio que você, estudando o processo civil, vai chegar à seguinte conclusão: das decisões que o juiz tomar no cumprimento de sentença, analisando as impugnações, cabe agravo de instrumento, certo? A resposta é depende. E é justamente essa dúvida que o STJ tirou da comunidade jurídica ao julgar o recurso especial que nós estamos analisando no informativo 630, o último informativo do STJ, no momento que eu gravo esse vídeo. O STJ disse o seguinte, veja bem, se o juiz, no cumprimento de sentença, acatar totalmente a impugnação do executado devedor, então ele encerra o cumprimento. No momento em que ele encerra o cumprimento, essa decisão tem natureza jurídica de sentença e contra a sentença ou em face de sentença, nós temos o recurso de apelação como recurso típico na ciência processual civil. Então, vou repetir, se o juiz acatar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença do devedor, ele encerra o cumprimento, essa decisão que encerra o cumprimento tem natureza jurídica de sentença e, nesse caso, contra a sentença cabe apelação. Do contrário, se o juiz rejeita a impugnação do devedor, se o juiz acata parcialmente a impugnação do devedor,
mas o cumprimento segue seu fluxo normal, a decisão que rejeita ou acata parcialmente a impugnação do devedor não tem natureza jurídica de sentença, tem natureza jurídica de decisão interlocutória e contra ela nós temos hipótese de cabimento expresso no CPC, parágrafo único do 1015, que diz que contra essa decisão cabe agravo de instrumento. Então o STJ tomou uma decisão extremamente importante e que apaziguou os ânimos da ciência processual civil, porque havia juiz aceitando somente o agravo de instrumento, inclusive da decisão que acatasse integralmente a impugnação ou cumprimento, mesmo, nesse caso, tendo essa decisão natureza jurídica de sentença e dizendo que a interposição da apelação, nesse caso, era erro grosseiro que não admitiria o processamento do recurso. Então, de novo, tatue no braço, como diz o professor Pedro Coelho, da decisão do juiz em impugnação ou cumprimento que acata totalmente essa impugnação, encerra-se o cumprimento, natureza jurídica de sentença, recurso cabível à apelação. Da decisão do juiz que acata parcialmente a impugnação ou a rejeita completamente, o cumprimento de sentença segue. Essa decisão tem natureza jurídica de decisão interlocutória e contra ela cabe agravo de instrumento, porque existe previsão expressa no parágrafo único do artigo 1015 do CPC nesse sentido. Veja, não obstante a discussão sobre a natureza jurídica do rol do 1015, existe previsão legal para o agravo de instrumento nas decisões em cumprimento de sentença, razão pela qual, nesse caso específico, não precisamos discutir sobre a natureza jurídica do rol, discussão essa que está em outro vídeo, que eu recomendo que você vá lá e analise com cautela, porque é a decisão, já disse, mais importante do STJ, ou a decisão que o STJ tomará, mais importante no segundo semestre de 2018. Então, recurso é importante. Quando o STJ diz qual recurso cabível, isso é tão importante quanto, porque nesse caso, essa decisão certamente será cobrada nos próximos concursos dos mais variados níveis para os mais variados cargos. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar acompanhando vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado pelo e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.